E a gente vai começar com o nosso primeiro momento, que é o momento de Amor Exigente. Amor Exigente, para quem não conhece, é uma instituição sem fins lucrativos, que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. Eles se reúnem semanalmente, durante 2 horas. É um programa que está espalhado por todo o Brasil e América Latina. E você pode participar sem custo nenhum. Todo mundo que participa não paga absolutamente nada, tá bom? Então, se prepara. Se você já tiver alguma dúvida, pode mandar também no nosso WhatsApp, que é o 11 9 50 45 18 40. O doutor Quirino ainda não chegou, ele está chegando? Não tem como a gente... Ah, já está aqui no estacionamento. Então a gente vai começar com o Miguel e aí o doutor Quirino vai entrar. É isso mesmo? Vocês não querem mudar o horário? Tá bom. Então vem aqui me dar um abraço, Miguel. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos sentar e vamos começar a conversar devagarinho, mas eu realmente quero esperar o doutor Quirino, que é uma pessoa importante, é uma autoridade, e eu sou muito grata a ele por dedicar esse tempo aqui à nossa programação para a gente falar desse assunto que é tão importante. Muito obrigado mais uma vez, Cláudia. Boa tarde a todos. Realmente, o doutor Quirino tem feito a diferença, né, nas políticas sobre drogas. É um incansável batalhador, ele é um médico psiquiatra, conhece muito, trabalhou em hospitais psiquiátricos, em clínicas de reabilitação de dependentes químicos, então ele tem um conhecimento muito grande. Então a gente vai contar com ele para poder entender tudo isso. Nesse meio tempo, a gente vai assistir a uma matéria que fala sobre essa nova lei, né? Essa possibilidade. É uma discussão que vem de longa data. 3 dos 11 ministros do STF já votaram no processo de drogas em 2015, quando começou o julgamento. E para entender mais, para você ficar por dentro dessa discussão toda, a gente foi consultar um especialista. E depois a gente tem 2 maravilhosos aqui. Então vamos acompanhar primeiro esse primeiro momento. Para entendermos esse debate, é preciso entender o que é a legalização, a descriminalização e a despenalização. E quem vai explicar isso para a gente é o Dr. Ronaldo Laranjeira. O Brasil já discutiu há muitos anos que não quer criminalizar as pessoas que usam drogas, né? É uma coisa que pouca gente no mundo defende, você usar a prisão para lidar com as pessoas usuárias de drogas. A nossa lei anterior e a lei atual, ela aponta nessa direção, que as pessoas não serão criminalizadas, não terão pena de privação de liberdade porque é usuário. O máximo que o usuário possa ter é um termo assinado numa delegacia. E isso raramente ocorre. Uma coisa diferente é ser a despenalização. Também não existe uma pena de privação de liberdade porque a pessoa seja usuário. É uma coisa completamente diferente o que aconteceu em alguns estados americanos e aconteceu no Canadá, que é a legalização. Quando você legaliza a droga, e é isso que o Supremo Tribunal Federal de fato vai fazer, você abre não só as portas para o consumo de maconha na forma de cigarro e tudo mais, mas também na forma de produtos como chocolate, balas, doces, refrigerantes, com o conteúdo da maconha. Então, na verdade, o que vai ser discutido não é a descriminalização, e sim a legalização das drogas. Seria muito desastroso para o Brasil acontecer o que aconteceu no Uruguai, no Canadá e nos Estados Unidos? Eu não tenho dúvida, como especialista, e tenho alertado sistematicamente por muitos anos que se nós seguirmos o caminho da legalização do Uruguai, dos Estados Unidos ou do Canadá, nós vamos multiplicar por 4 ou 5 o número de crianças usando maconha. Não é o que 90% das famílias, dos cidadãos brasileiros querem. O Brasil e vários países sul-americanos somos um novo mercado a ser conquistado por essas empresas, que estão ativamente na mídia bombardeando a gente, transformando a nossa percepção que a maconha não faz mal, que faz bem até para as pessoas que têm doença. Isso aí é tudo um golpe midiático dos interesses das grandes empresas produtoras de maconha. É isso que aconteceu há 50 anos atrás com o cigarro, acontece com o álcool, e se nós permitirmos, vai acontecer com a maconha, colocando em risco os nossos filhos.
Muito sensata a colocação do doutor Laranjeiras. E com base científica, né? Porque é um médico psiquiatra. E a gente também tem aqui, ele que também é médico psiquiatra, mas hoje é o secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, doutor Quirino Cordeiro Júnior. Seja muito bem-vindo, uma honra te receber, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e com a sua audiência. A colocação do professor Laranjeiras foi incrível e eu também queria ouvir a sua opinião em relação a isso. Claro. Nós estamos num momento no Brasil extremamente grave. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, o STF, marcou para o dia 6 de novembro agora um julgamento para descriminalização, para liberação de todas as drogas no Brasil. Ou seja, aqui nós estamos falando apenas da maconha. São todas. Nós estamos falando da liberação da compra de drogas, do armazenamento de drogas, do porte de drogas e do seu uso. Nós sabemos, enfim, que em várias experiências internacionais, quando houve uma flexibilização dessas atividades, aconteceu por consequência o aumento da disponibilidade das drogas no mercado, na sociedade, com consequente aumento do consumo, aumento de pessoas com dependência química e, obviamente, o aumento de todos os problemas advindos disso. Aumento do tráfico, aumento da violência relacionada ao tráfico de drogas, aumento da violência que não é relacionada ao tráfico de drogas, mas relacionado ao uso dessas substâncias, como, por exemplo, violência doméstica, aumento do número de acidentes automobilísticos, ou seja, é uma gama de problemas sociais, pessoais e familiares que, com certeza, se o STF descriminalizar as drogas no Brasil, infelizmente, ocorrerá aqui no Brasil também. Por conta disso, então, que é muito importante essa oportunidade que você e o seu programa estão abrindo para que nós possamos conversar sobre essa situação, informarmos as pessoas para que elas possam se conscientizar do grave problema que pode se avizinhar agora no Brasil, para que a gente, então, possa organizar, mobilizar as pessoas para fazer frente a essa situação que vai ser desastrosa para a nossa sociedade. As pessoas pensam assim, mas se vai descriminalizar a droga, por que vai aumentar o tráfico? Essa é uma situação interessante porque, primeiro, sempre que existe uma flexibilização de venda, de porte, de uso, há um aumento de drogas circulando, porque, ou seja, passa a ser permitido, então, não é mais proibido que se compre drogas, que se porte drogas, Agora me que diz se uma guarda coisa, onde é que vai drogas em comprar essa droga? Então, vai se comprar no mercado ilegal, porque a venda continua proibida. A venda continua proibida, ou seja, só um incentivo ao Exatamente. negócio, que é Então, absurdo. e aí, basicamente, a gente tem duas situações. Se oficializa, então, o tráfico. Primeiro, você vai ter um aumento do consumo, porque essa experiência que ocorreu Claro. em todos os países onde essa situação que vocês querem colocar no Brasil aconteceu. Então, nós tivemos aumento do consumo de drogas, por exemplo, depois que o Uruguai legalizou a maconha. Nós tivemos aumento do consumo de drogas nos Estados americanos, que também flexibilizaram compra em todos os países. Então, esse é um grande problema, porque fatalmente isso, infelizmente, vai acontecer no Brasil. Então, primeiro a gente vai ter um aumento do consumo e outra, né, quando nós descriminalizamos, né, se isso acontecer por uma ação do STF, o indivíduo vai poder comprar a droga, né? Só que a venda dela continua proibida. Logo, a gente vai aumentar o mercado consumidor, a venda continua proibida, então, consequentemente, nós teremos um aumento do tráfico de drogas no Brasil. E aumento do tráfico de drogas significa o aumento de todos os crimes ligados ao tráfico de drogas, ou seja, uma situação extremamente grave. Terrível, né? E a luta deles também vai ser briga de pontos de vendas também. Sim, não, Vai aumentar. Todos os problemas, por exemplo, tem se colocado como argumento, né, nesse debate que, por exemplo, o que acabaria acontecendo era que uma descriminalização das drogas levaria, por exemplo, a uma diminuição do encarceramento. Nós temos observado no Brasil, infelizmente, o aumento do encarceramento de pessoas como um todo, em especial de pessoas ligadas ao crime do narcotráfico. Isso é uma coisa que tem acontecido no Brasil. Entretanto, é bom que já fique claro que a legislação atual, a lei de drogas atual, não criminaliza
com pena de prisão o usuário. Ou seja, uma pessoa que estiver hoje já portando drogas, usando drogas, armazenando drogas para o seu consumo pessoal, não para tráfico, essa pessoa já não é presa. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que é importante ficar claro, é que nós, que somos contrários à descriminalização das drogas, à liberação das drogas, também não queremos a prisão para usuários. Essa é uma questão para ficar claro aqui. A grande questão, o que acabou acontecendo nesses últimos anos no Brasil, é que pessoas que apresentavam dependência química, infelizmente, vinham recebendo do poder público um cuidado muito inapropriado, muito inefetivo. Né, para sua dependência química. Então, o que acabou acontecendo era que as pessoas não recebiam o cuidado apropriado, se fragilizavam, entravam em conflito com a lei e eram presas. Era basicamente o dependente químico que não conseguiu o tratamento adequado, o tratamento pífio que era ofertado, com viés ideológico muito marcado. Então, esses indivíduos não conseguiam o cuidado apropriado. Muitas vezes eles tinham, no momento de grave crise, numa situação de de abstinência grande, esse indivíduo, então, numa fissura, às vezes se valia do furto, do roubo, para ter dinheiro para poder comprar droga. Ou muitas vezes ele se envolvia no tráfico de droga para sustentar o seu crime. Isso daí não era incomum acontecer. Então, só para ficar claro aqui, deixar, né, enfim, essa situação e a gente acreditar que a gente vai descriminalizar as drogas e que essa situação vai melhorar, por exemplo, o encarceramento, é um equívoco total. O que vai acontecer, na verdade, é uma piora do encarceramento. A gente vai ter mais gente usando drogas, mais gente nessa situação de grande vulnerabilidade e as pessoas vão entrar em conflito com a lei e vão continuar sendo presas. Outra situação, por exemplo, a questão da violência. Muita gente diz que a violência também iria diminuir. Experiência, por exemplo, no Uruguai, nos mostra justamente o contrário. No Uruguai, a gente teve aumento de pessoas usando, como infelizmente pode acontecer no Brasil, aumento do tráfico de drogas e aumento da prisão pelo tráfico. E aumento da violência. Ou seja, a gente teve no Uruguai aumento dos homicídios, parte deles relacionados ao tráfico de drogas. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, no ano de 2018, o ano passado, no primeiro semestre apenas, houve um aumento de 66% dos homicídios no Uruguai. Olha, é um número absurdo já. O Uruguai, que era um país pacato, com baixa taxa de criminalidade, teve um aumento importante do homicídio. Uma outra questão, no Uruguai, houve um aumento importante de furtos de residência, roubo à mão armada. Então, é importante a gente ter em mente que a gente não vai combater a criminalidade, em especial a criminalidade violenta, como homicídios, descriminalizando drogas. Uma coisa interessante, aqui no Brasil, esse ano, o governo federal tem empreendido algumas ações para fazer frente à criminalidade violenta, que vem aumentando muito no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, no ano de 2017, o Brasil fechou com 63 mil homicídios, e parte deles ligado ao tráfico de drogas. Só que a gente, descriminalizando, a gente simplesmente vai piorar essa situação. E esse ano, só no primeiro semestre desse ano, com as ações que o governo federal fez, nós já conseguimos reduzir em 23% as taxas de homicídio no Brasil. Ou seja, isso só para mostrar que o enfrentamento à criminalidade violenta, aos homicídios, por exemplo, não passa pela descriminalização. O enfrentamento ao narcotráfico não passa pela descriminalização das drogas. Ou seja, a gente tem que ter outras ações, a gente tem que ter outras políticas públicas de enfrentamento a essas questões sociais graves que vem acometendo o Brasil nesses últimos anos, mas esse enfrentamento não passa pela liberação das drogas de jeito nenhum. O que a Senapred fez, que você falou que nós tínhamos um tratamento pífio, nós não conseguíamos atingir os dependentes. O que foi feito para diminuir isso? Nós tínhamos no Brasil um tratamento para as pessoas com dependência química que tinha um viés de entendimento, um viés ideológico, que era pautado basicamente no que se diz redução de danos. O que se buscava não era fazer com que o indivíduo abandonasse as drogas, que ele se livrasse das drogas, que ele vivesse uma vida em sobriedade. O que se buscava, na verdade, era diminuir eventuais problemas que o indivíduo estava enfrentando por conta do uso das drogas, mas isso simplesmente não resolvia o problema dele, porque ele continuava a usar a substância. Então, a partir desse ano agora, 2019, nós mudamos as políticas públicas sobre drogas no Brasil. Hoje, o que a gente trabalha é com foco na promoção e manutenção
prevenção da abstinência, nós aumentamos o investimento em equipamentos, em serviços que trabalham nessa perspectiva, como, por exemplo, as comunidades terapêuticas. Hoje, o governo federal quadruplicou o investimento nessas entidades. A gente está com 11 mil vagas nas comunidades terapêuticas para o tratamento gratuito das pessoas com dependência química. E que ainda é pouco, hein? E que ainda é muito pouco. E a gente vai abrir, é bom você falar isso, Miguel, que a gente está abrindo um edital agora, até o começo agora de novembro, para que nós, então, ampliemos esse número. É o nosso objetivo no governo federal, chegar a 20 mil vagas. E, além disso, uma outra normativa que nós acabamos modificando nesse início de ano de 2019 foi na lei de drogas, colocando pela primeira vez a possibilidade de internação involuntária para pessoas com dependência química. Então, o que o governo busca, na verdade, é fazer um enfrentamento sério e efetivo. E claro que a gente vai ter grande dificuldade, não só o governo, mas a sociedade como um todo, se, na contramão disso tudo, o Supremo liberar as drogas no país. A minha pergunta é a seguinte, a gente tem chance disso não acontecer? O que a sociedade pode fazer? Qual é a contribuição que a gente pode dar? É a marcha, né? Hoje a situação ela é bastante delicada. Na verdade, o Supremo está retomando esse processo numa situação em que, dos 11 ministros do Supremo, 3 deles já votaram de maneira favorável à descriminalização. Ou seja, então é uma situação delicada e várias entidades da sociedade civil, como, por exemplo, a Federação de Amor Exigente, está fazendo um trabalho bastante importante e esse trabalho conta também com o apoio do Ministério da Cidadania, que hoje tem responsabilidade pelas políticas de tratamento, de prevenção na área de dependência química no Brasil. Essas entidades todas estão organizando um grande movimento. Então, primeira coisa, nós temos agora um abaixo-assinado eletrônico. Então, as pessoas que estão nos assistindo agora, por favor, entrem nesse endereço que eu vou tomar a liberdade de passar aqui. Por favor, passa assim. Que Qual é o www.mitosementiras, tudo junto, www.mitosementiras.com.br, e lá a pessoa não só pode assinar essa petição, né, que vai ser encaminhada para o Supremo, contrária à liberação das drogas no país, mas também lá nesse endereço eletrônico nós temos várias informações que dão sustentação à posição contrária à liberação das drogas. Uma outra coisa importante também é que esse grupo, essas entidades todas estão organizando para o Brasil no dia 3 de novembro agora, então domingo próximo, esse domingo, em várias cidades do país, nas principais capitais, em todos os estados da nação. Nós estamos, então, organizando essa grande manifestação, que vai ser uma marcha das famílias contra as drogas, para que a gente possa mostrar, a sociedade mostrar para o Supremo que é contra a liberação das drogas. E para quem tiver interesse, então, em ver se na sua cidade haverá essa marcha, essa manifestação, pode entrar também nesse endereço www.mitosementiras.com.br, e que em breve, até hoje, no final do dia, a gente deve disponibilizar lá já a lista de todos os municípios, com os locais onde vão acontecer as concentrações, os horários. Aqui em São Paulo, por exemplo, a manifestação vai ser no MASP, a concentração, às 14 horas, mas a gente vai ter isso em todo o país. Então é muito importante. E a gente precisa aderir, tem que ser uma marcha grande, consistente. Exatamente. Porque a gente precisa mobilizar os ministros que ainda não votaram, que vão votar no dia 6, não é isso? 6 de novembro. E a gente precisa mostrar o que a gente não quer que aconteça. Não vamos deixar o nosso povo se perder, os nossos jovens entrarem por um caminho que é tão triste e muitas vezes sem volta, né? Sem nenhuma chance. www.mitosementiras.com.br. Entra lá, assina e vê se vai ter na sua cidade. No nosso site também tem tudo isso daí, no site do Amor Exigente. E realmente nós temos que mostrar, 90% das famílias não querem isso, mas se nós ficarmos em casa apenas reclamando, não vai acontecer nada. Perfeito. Nós temos que ir para as ruas. Doutor Quirino, vou te pedir 2 minutos, vou deixar uma pergunta aqui que não sai da minha cabeça. É assim, diante de tantos fatos, né, concretos, quer dizer, de pessoas que vivem esse universo, como o senhor que é psiquiatra, doutor Ronaldo Laranjeiras que é psiquiatra, Miguel que cuida, entende da dependência química há tantos anos como presidente de Amor Exigente, por que é que
esses ministros ainda estão com a ideia de votar sim para um ato tão absurdo como esse. Eu volto já já e aí eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Então, doutor Quirino, eu fico perplexa, porque diante de tantos fatos de comprovação científica, o que é que passa na cabeça desses ministros, os que já votaram positivamente a favor da descriminalização e os que possivelmente estão pensando em fazer isso? Aliás, eles podem voltar atrás, né? Eles podem mudar o voto. Tomara que mudem. Enquanto o processo está tramitando, os ministros podem mudar Tomara seus que votos. mudem. Mas é importante que a sociedade realmente exerça seu papel de cobrança, de acompanhamento pressão, né? do trabalho no judiciário. Essa é uma questão bastante interessante que você nos coloca, porque não existe no Brasil sequer uma pesquisa de opinião pública, uma enquete realizada, um levantamento feito com a população brasileira, com a sociedade brasileira, com as famílias brasileiras, mostrando um posicionamento favorável à descriminalização das drogas, à liberação das drogas no país. Majoritariamente, a sociedade brasileira é contra. Essa é uma questão para ficar claro para a gente. É interessante também porque a lei de drogas, na sua última versão, que é de 2006, já colocava essa situação que o Poder Legislativo, que o Congresso brasileiro decidiu que as drogas não são permitidas, elas são proibidas no Brasil. Este ano agora, de 2019, nós tivemos a publicação de uma nova lei de drogas. Nós tínhamos a de 2006, que tinha essa posição contrária à liberação das drogas. Este ano, 2019 agora, a lei publicada no dia 5 de junho deste ano, a Lei 13.840, o Congresso Nacional manteve o entendimento de que as drogas devem continuar proibidas no Brasil. Ou seja, nós tivemos uma decisão de um poder, né, que é o Poder Legislativo, que é um poder que representa de fato as pessoas, que representa de fato a sociedade, a população, e que a atual lei de drogas, que foi publicada agora no dia 5 de junho, só para a gente ter uma ideia, ela ficou tramitando no Congresso Nacional por mais de 9 anos. Ou seja, foi debatida com a sociedade participou desse processo todo e se chegou à conclusão de que realmente os danos da liberação das drogas seriam muito grandes para a sociedade, que a sociedade brasileira não podia aceitar essa situação. Ou seja, mesmo depois disso, mesmo depois da oposição contrária do Poder Legislativo, que é o representante de fato da população brasileira, contrária à liberação, mesmo diante de uma posição do governo federal, ou seja, o Ministério da Cidadania, que é o nosso ministério que cuida dessa política pública, se posiciona de maneira contrária também à liberação das drogas no país, não é possível que o Poder Judiciário esteja tão descolado, tão desconectado, né, enfim, desse anseio da população para tomar uma decisão desse tipo. Então, por isso que é muito importante que a sociedade mostre de fato que é contra as drogas, que é a favor da vida, que é a favor das famílias e não aceite uma situação como essa que o Supremo quer colocar para a sociedade. A gente conversa às vezes que pode ser, Miguel, que exista um interesse da indústria, né, na fabricação de produtos como refrigerante, balas, pirulitos, com base na maconha, que é o que aconteceu nos Estados Unidos e que virou uma catástrofe, né? O que a gente pode complementar sobre isso? Então, no Colorado, hoje, tem mais lojas vendendo esses produtos do que McDonald's. O faturamento dos Estados Unidos de 2017 foi de 7 bilhões de dólares. Eles estão prevendo chegar em 2020 com 10 bilhões de dólares, até 2022 a 20 bilhões de dólares. Eles querem pegar esse mercado e não estão preocupados com as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos adolescentes em fumar a maconha, porque eles estão se utilizando disso, que é para liberar o que eles querem, que é um negócio, que é business, é dinheiro. É dinheiro, né? Dinheiro. Isso é que está por trás de tudo isso daí. Falando especificamente da indústria da maconha, que hoje é muito forte, cujo lobby hoje tem tomado conta, né, enfim, de várias instâncias hoje no Brasil, do poder no Brasil, é importante ficar claro, né, que esses números
da indústria da maconha hoje, mundo afora, são números bilionários. Bilionários. E é óbvio que essa indústria da maconha tem interesse em explorar esse mercado no Brasil também. E aí, um outro argumento que muitas vezes se usa, que é importante ficar claro aqui, bom, então seria interessante, né, para o Brasil, já que se nós oficializarmos, por exemplo, a venda, a compra, a comercialização de drogas, nós teríamos, por exemplo, uma arrecadação de impostos maior do que temos E a hoje. consequência? Exatamente, mas falando especificamente do Colorado, nós temos um estudo que foi realizado recentemente no Colorado, mostrando que para cada $1 arrecadado, né, enfim, com venda, com a produção de maconha especificamente, o Estado gastou $4. Ou seja, é um custo-benefício que não existe. Que não interessa, né, para a E sociedade. financeiramente falando, fora humanamente falando, Sim. né? Porque não é só dinheiro. Claro. E é interessante isso, né, para o telespectador compreender a situação. Isso já acontece hoje no Brasil com a exploração do mercado do tabaco, do álcool. Ou seja, é verdade que essa indústria que explora o mercado hoje do tabaco, do álcool, também paga imposto, né? Ou seja, o Estado recolhe imposto da comercialização desses produtos. Entretanto, o gasto que a sociedade, o próprio Estado, tem para dar conta dos graves problemas, né, da venda de álcool, de tabaco, por exemplo, é muito maior do que se arrecada. Sim, sem contar com aqueles que são ilegais, né? Do traficante de cigarro, por exemplo, 55% do cigarro consumido no Brasil é ilícito, é traficado de outros países, né? Não paga imposto. Esse é um outro cenário também que coloca uma posição contrária a um discurso que sempre se usa. Bom, então, na verdade, se nós oficializarmos, por exemplo, a venda de drogas no Brasil, nós teremos, então, essa venda oficial, então o narcotráfico vai perder espaço, vai perder dinheiro, isso daí vai ser um golpe quase que mortal para o tráfico de drogas. Não é verdade. Não. Primeiro, que nós já conversamos, que nós teremos um aumento de pessoas com dependência química, nós teremos um aumento do consumo e o narcotráfico vai continuar vendendo. E uma outra coisa é que sempre que se oficializa a venda de algum produto, isso daí acaba ficando mais caro o preço final para o consumidor. Você tem que pagar imposto, ou seja, então o mercado paralelo sempre vai vender mais barato. Sempre vai vender mais barato. E vai existir. E é só a gente pegar, por exemplo, esse cenário do cigarro, do tabaco, como você mesma disse com propriedade aqui. Hoje, mais da metade de todo o cigarro de tabaco vendido, comercializado no Brasil, é fruto de contrabando. Então, se houver no Brasil, por exemplo, uma legalização das drogas, basicamente o que vai acontecer, você vai simplesmente mudar a tipificação criminal. Você vai mudar de tráfico para contrabando, mas o mercado paralelo, o mercado não oficial, e que é um mercado que está ligado com crime, com violência, com violação de direitos, esse mercado não só vai permanecer, como ele vai aumentar. Voltando para o Colorado, 70% da maconha fumada é comprada no mercado negro, justamente por causa do preço. Tá? E lá ainda, né, tem o médico, precisa de uma receita, custa $80 a receita. O cara tem que ir lá, pagar $80 para ir comprar. Eles vão comprar realmente no tráfico. No paralelo, né? O recado é esse. Eu acho que se você puder depois, esse vídeo vai, talvez ainda hoje ou amanhã para a internet, compartilhar, mas assim, o quanto antes, divulga nas suas redes sociais, dia 3, todo mundo na marcha contra a descriminalização das drogas. A gente tem que estar unido a essa causa, a gente tem que fazer barulho mesmo, a gente tem que mostrar que a gente é contra, tá? E entra lá no site www.mitosementiras.com.br e participa desse abaixo-assinado, porque também vai fazer diferença. Certo? Obrigado. Estamos aguardando você lá, nós estaremos lá, doutor Quirino também vai estar. Nós vamos estar, eu estarei em São Paulo, o Quirino vai estar
Eu estaria aqui em São Paulo também. Eu também Virei estaria pra aqui cá. em São Paulo com você. Cláudia também. Ótimo, maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, o site do Amor Exigente, para quem ainda não conhece, talvez hoje esse assunto tenha sido oportuno, porque a gente está falando de algo que tem a ver com a sua vida, mas talvez você seja hoje um dependente químico precisando de tratamento. O grupo de Amor Exigente coloca à sua disposição os grupos de sobriedade. Se você é pai, mãe, vovó, tio, não fique só. A gente sabe que a dependência química adoece toda a família. Vá, procure um grupo e tem, olha, o site do Amor Exigente com todos os endereços das reuniões e elas estão espalhadas pelo Brasil todo e até fora do Brasil também. É amorexigente.org.br, o site amorexigente.org.br. Tem um telefone de contato, se você precisar ligar, pode ligar agora, no 19-3252-2630, tá? 19-3252-2630. Só mais uma coisinha, Cláudia, só para terminar. Amanhã, tá, no espaço Rebouças, do lado do Hospital das Clínicas, nós vamos ter um evento. Tabaco, cigarro eletrônico, cigarro aquecido e narguilé, a partir das 9 horas, com os maiores especialistas brasileiros, levando informação para você. O desastre que uma droga lícita faz. Imagine se liberar as ilícitas. Muito obrigada. Doutor Quirino, queria te pedir aqui ao vivo para que o senhor possa participar dos outros programas da Rede Vida. A gente, como canal da família, tem o maior interesse em apoiar essa causa e eu acho que a gente tem aí, olha, esse tempinho curto para a gente clamar a população para participar disso. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Foi uma alegria te receber. Muito obrigada, Obrigado mais Miguel. uma vez, Cláudia. Obrigada. Deus te abençoe. Obrigada. Eu fico passada. Como é que pode, minha gente? Um negócio tão sério desses, a população não quer e as pessoas brincando com uma decisão da população para matar nossos filhos, para destruir as famílias. Vamos lá, na marcha, hein? Dia 3. Eu vou.